A misteriosa invenção de Nikola Tesla, a máquina de terremoto, foi projetada para ser um gerador de corrente alternada. Este intrigante gerador oscilante era movido por um cilindro de pistão brilhantemente projetado e um mecanismo de mola a ar. O que Tesla esperava com esse arranjo era obter uma saída de corrente de frequência constante. No entanto, esse dispositivo fez mais do que o esperado. Tesla afirmou que as vibrações que este oscilador produziu causaram um terremoto na cidade de Nova York. Vamos explorar se o dispositivo realmente abalou Nova York. Venha comigo. Na década de 1980, o desenvolvimento de geradores de corrente alternada estava na vanguarda da inovação. Nikola Tesla inventou o gerador rotativo primeiro e o gerador alternativo depois. O objetivo por trás do design alternativo era atingir a saída de corrente de frequência constante, mesmo que a pressão do vapor e a carga elétrica variassem, o que é uma característica crucial na aplicação de geração de energia. Os geradores rotativos eram ineficientes para atender a esse requisito naquela época. O princípio fundamental da geração de eletricidade foi apresentado pela mente genial de Michael Faraday, que descobriu que quando você move uma bobina de cobre para frente e para trás dentro de um campo magnético, uma força eletromotriz se desenvolve através do condutor. Conforme o circuito fecha, a corrente começa a fluir para a bobina. Nikola Tesla substituiu os ímãs permanentes por um eletroímã, que é como ele projetou seu gerador elétrico. Agora, precisamos de um mecanismo para gerar o movimento recíproco para induzir bobinas. O que é melhor do que um motor a vapor alternativo? Basta enrolar as bobinas de cobre até o final da haste do pistão e pronto. Vamos entender como funciona uma máquina a vapor. Uma caldeira fornece vapor de alta temperatura e pressão. A válvula deslizante garante que às vezes o vapor de alta pressão exerça força na parte superior do pistão e outras vezes atue na parte inferior. Essa variação irá garantir que o pistão tenha um movimento oscilante e o volante uniformize a potência do motor. Nikola Tesla não ficou feliz com esse mecanismo complexo de máquina a vapor, então ele veio com um mecanismo mais simples. Primeiro, ele substituiu a válvula deslizante, modificando o pistão para agir como uma válvula. O pistão tem dois canais ocos em forma de L que se comunicam com o cilindro em ambos os lados. Nesta posição, apenas a entrada de vapor do lado esquerdo do cilindro engata com o canal esquerdo do pistão. Assim, o vapor de alta pressão entra no volume superior do cilindro, forçando o pistão para baixo. Quando o pistão atinge o beco sem saída inferior, ocorre exatamente o oposto. Para exaurir o vapor do golpe anterior, Tesla adicionou 2 tubos de cada lado. Que mecanismo brilhante e simples para produzir um movimento alternativo a partir do vapor de alta pressão. Aqui, obviamente, quanto mais pressão de vapor, maior será a velocidade do motor. Tesla queria que seu dispositivo produzisse um movimento de saída de RPM constante, independentemente da pressão de vapor de entrada. Tesla afirmou que conseguiu isso simplesmente anexando um sistema de mola a ar, consistindo em um êmbolo fechado em um cilindro hermético, diretamente ao motor. Vamos explorar o funcionamento dessa mola a ar para verificar sua afirmação. Se você deslocar o êmbolo, o ar de um lado se comprimirá como uma mola e resistirá ao movimento do êmbolo. Esse arranjo é semelhante a um arranjo de massa de mola. Aqui está uma pequena dica conceitual. Independentemente do deslocamento inicial que você der, o sistema de massa-mola sempre oscila em uma frequência constante, conhecida como frequência natural. Quando conectamos o sistema de massa da mola a um motor, ele oscilará na frequência do motor. Esse estado é conhecido como vibração forçada. Nikola Tesla afirmou que quando conectou seu motor oscilante à mola a ar, o dispositivo operava na frequência natural do sistema da mola a ar.
Sua afirmação parece estranha. Isso é exatamente o oposto da física comum. No entanto, se você compreender a natureza da força atuando no pistão, ficará convencido. A força não é contínua, é intermitente, como mostrado. Nesse motor, o vapor de alta pressão é desconectado após um pequeno período de tempo. Isso significa que uma força repentina é aplicada no início de um curso e novamente na direção oposta no final do curso. Em casos de vibração forçada, como o sistema motor mola elétrico, a força que atua sobre a mola é contínua. Resumindo, o arranjo de mola de ar do oscilador de Tesla não é exatamente um caso de vibração forçada. A melhor analogia para entender melhor a máquina de Nikola Tesla é um pêndulo simples. Para um caso ideal sem atrito, o pêndulo, quando perturbado, oscilará para sempre em sua frequência natural. Agora suponha que você aumente o ângulo de deslocamento inicial. A velocidade e a amplitude do pêndulo aumentarão, mantendo o período constante. Agora suponha que Tesla está dando um pequeno empurrão na bola toda vez que ela atinge a extremidade final. O que vai acontecer? O período de tempo permanecerá o mesmo? Quando Tesla adiciona um empurrão extra no final, ele está dando uma velocidade inicial à bola, que é equivalente a deixá-la cair de um ângulo mais alto. Já sabemos que lançar o pêndulo em um ângulo mais alto não mudará o período de tempo. Portanto, no caso do pequeno empurrão na extremidade também, o período de tempo permanecerá o mesmo, mas a amplitude da oscilação continua aumentando. Exatamente o mesmo tipo de força age no oscilador de Tesla também, forças de pequena duração nas extremidades. Isso significa que, mesmo se você aumentar a pressão do vapor do oscilador de Tesla, a amplitude aumentará, mas o período ou frequência da oscilação permanecerá constante. Tesla observou que esse efeito se manteve verdadeiro para uma ampla faixa de pressão de vapor. E viva! Nikola Tesla desenvolveu um motor que funciona a uma frequência constante, independentemente da pressão do vapor de entrada. Em suma, ele alcançou o seu primeiro objetivo. Curiosamente, o sistema de mola de ar também atua como um volante que armazena e libera a energia na forma de calor conforme a necessidade. Você pode ver que antes de passar o vapor de entrada para o motor, Tesla o passou ao redor do cilindro aquecido da mola de ar para absorver o calor dele. A história ainda não acabou. Agora, o segundo objetivo de Nikola Tesla. Ele queria uma saída de frequência constante dessa máquina, mesmo quando conectasse um gerador e carga elétrica a ela. Quando o circuito de saída do gerador está aberto, nenhuma corrente fluirá pelas bobinas de saída e a parte oscilante do gerador não terá nenhuma resistência eletromagnética. No entanto, quando o circuito é fechado, a corrente que flui se opõe magneticamente ao movimento oscilante e a frequência da máquina cai repentinamente. Essa força oposta é conhecida como reação de armadura. Você pode ver que a saída EMF e a corrente não estão na mesma fase. Quanto maior o ângulo entre essas duas quantidades, maior será a força reativa. Aqui, a corrente induzida fica atrás do EMF por causa da propriedade de indutância do indutor. Portanto, para atingir seu segundo objetivo, ele introduziu capacitores variáveis no circuito. Ajustando o capacitor no circuito, Tesla definiu o ângulo de diferença de fase para zero. Para essa condição, o valor da força de reação da armadura será mínimo e o impacto na frequência do dispositivo também será mínimo. Em sua patente, Tesla afirmou que esse método tornava o efeito do sistema elétrico no lado mecânico zero. No entanto, é impossível torná-lo zero. Ele simplesmente o tornou mínimo. Infelizmente, Tesla não conseguiu atingir seu segundo objetivo. Agora, de volta ao tópico principal. Tesla afirmou que seu dispositivo fez seu prédio de 7 andares tremer como faria em um terremoto. Bem, pode um dispositivo movido a energia a vapor fazer com que edifícios enormes tremam? Para analisar as afirmações de Nikola Tesla, precisamos conhecer o conceito de ressonância e como as ondas sonoras viajam.
As ondas sonoras são variações de pressão que viajam assim. Suponha que uma janela de vidro esteja perto da fonte de som. Quando a primeira onda sonora atingir, o vidro sofrerá uma vibração com frequência natural. E se a segunda onda sonora atingir o vidro exatamente quando ele estiver de volta à posição inicial? A amplitude de oscilação do vidro vai continuar aumentando, certo? Aqui, a frequência do som combina com a frequência natural do vidro, uma condição conhecida como ressonância. Eventualmente, o vidro irá quebrar, devido à alta amplitude. Essa é a magia da ressonância. Portanto, se a frequência de oscilação do oscilador de Tesla combinasse com a frequência de vibração natural do prédio do laboratório de 7 andares, um terremoto poderia ocorrer. Fizemos algumas pesquisas para encontrar a frequência de vibração natural de alguns edifícios, incluindo o edifício de Tesla, cuja estimativa aproximada é de 1,42 Hz. Curiosamente, Tesla inicialmente projetou o oscilador para a produção de energia de frequência de 60 Hz. Mais tarde, ele tornou o dispositivo sintonizável. Se Tesla tivesse alcançado uma frequência de 1,4 Hz para seu dispositivo, isso obviamente levaria à ressonância e eventualmente a um terremoto. O oscilador de Tesla é obsoleto como gerador elétrico. Em vez disso, é usado em telegeodinâmica. Por mais bonita que seja esta máquina, os alternadores, os geradores elétricos rotativos inventados pelo próprio Tesla, são menos complexos e mais confiáveis. Apenas Nikola Tesla poderia competir consigo mesmo. Por favor, não se esqueça de fazer parte da equipe do LESIX antes de sair. Obrigado.